O taoísmo não é apenas uma religião, não é apenas uma filosofia e também não é um conjunto de regras morais. O taoísmo é, antes de tudo, a arte de olhar para a existência sem violentá-la. A palavra Tao significa caminho, mas não um caminho como uma estrada construída pelos homens. O Tao é o fluxo invisível que faz tudo existir. É o que está por trás do movimento das estações, do nascimento e da morte, do rio que contorna a pedra sem discutir com ela, do silêncio entre duas respirações. Ele é a ordem natural que existe antes das opiniões humanas. Os antigos mestres perceberam algo profundo. Quanto mais o homem tenta controlar tudo, mais ele se afasta da harmonia. O taoísmo nasce da observação da natureza. A árvore não força o crescimento, o sol não tenta brilhar, o mar não compete com os rios, e ainda assim, tudo acontece perfeitamente. Por isso, o taoísmo ensina algo que parece estranho para o mundo moderno: o poder do não forçar. Isso é chamado de Wu-Wei, a não ação. A não ação não significa preguiça, não significa desistir, significa agir sem lutar contra a natureza das coisas. É como um arqueiro experiente. Ele não pensa em cada músculo, ele não briga com o movimento, ele simplesmente se torna um com a ação. O homem comum vive tentando dobrar o mundo à sua vontade, mas o homem do Tao procura compreender o fluxo e caminhar junto dele. Por isso, o taoísmo valoriza a simplicidade, o silêncio, a humildade, o vazio e a naturalidade. O vazio é extremamente importante no taoísmo. Uma xícara é útil por causa do espaço vazio dentro dela. Uma casa é habitável pelo espaço que não possui paredes. A música existe graças aos intervalos de silêncio. O taoísmo ensina que aquilo que parece nada, muitas vezes, é o que sustenta tudo. Os grandes textos taoístas, especialmente o Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, falam constantemente sobre paradoxos. O suave vence o rígido, o vazio contém o infinito. Quem muito acumula perde, quem busca poder enfraquece, e quem tenta controlar tudo, perde a si mesmo. O taoísmo vê o ego como uma fonte de sofrimento, porque o ego vive em guerra, querendo provar, comparar, controlar, possuir e vencer. Mas a natureza não funciona assim. A floresta não compete, os planetas não têm ansiedade, o rio não sofre por não ser montanha. O homem sofre porque resiste ao fluxo da vida. Por isso, um homem do Tao não busca dominar o mundo, ele busca dominar a si mesmo. E paradoxalmente, quanto menos tenta ser grandioso, mais profundo se torna. O taoísmo também não divide rigidamente bem e mal, como muitas tradições fazem.
Ele observa que os opostos coexistem e se transformam mutuamente. O Yin e Yang representam isso. Luz e sombra, masculino e feminino, movimento e repouso, vida e morte. Um contém a semente do outro. O taoísmo entende que a rigidez excessiva quebra, o que é flexível sobrevive. Por isso, Lao Tse dizia: quando nasce, o homem é flexível e macio. Quando morre, torna-se rígido. A árvore seca quebra no vento. O bambu se curva e permanece. O verdadeiro sábio não é alguém cheio de respostas. É alguém vazio o suficiente para ouvir a realidade sem distorcê-la. Ele não precisa parecer importante, não precisa vencer discussões, não precisa convencer todos. Porque compreendeu algo raro. O universo já sabe ser universo, sem nossa interferência constante. E talvez a essência do taoísmo esteja justamente nisso. Parar de lutar tanto contra a vida. Observar, silenciar, simplificar, respirar e retornar ao estado natural do ser. Como a água não disputa, mas atravessa montanhas, não grita, mas esculpe pedras, busca os lugares mais baixos que todos rejeitam, e exatamente por isso se torna indispensável. Por isso, para um taoísta, o homem verdadeiramente forte não é o mais agressivo, mas é o mais harmonizado com o Tao.